Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que tenham passado um bom feriado, espero que tenham estejam descansados, perdão. E a nossa missão da aula de hoje é trabalhar dos embargos infringentes ou de nulidade, previsto ao rigor lá do artigo 609 do Código de Processo Penal. Nós vamos precisar, nesse primeiro bloco, mentalizar, relembrar a questão do nosso cronograma de peças para entender o momento processual do cabimento do embargos infringentes. Então, veja, no nosso segundo bloco, teremos como de praxe a resolução da nossa peça prática profissional, e nesse primeiro bloco, a nossa missão é compreender, é relembrar como seria ou em qual momento processual acontece a oposição dos embargos infringentes. Então, veja, os embargos infringentes, por natureza, eles não possuem aquela noção lá dos embargos declaratórios, que no processo penal chamamos lá de declaração de sentença. Na verdade, os embargos infringentes, eles possuem uma finalidade de quê? Bem, os embargos infringentes possuem a finalidade de reverter um voto vencido a voto vencedor. Então, veja que os embargos infringentes ou de nulidade, eles possuem a finalidade de transmutar o voto vencido ao voto vencedor. A nossa missão na aula de hoje é compreender essa transição de um voto vencido a um voto vencedor. E para isso, como de praxe, nós trabalharemos os exemplos, nós trabalharemos uma dinâmica que vai sair lá do processo, do processamento ACO, do processamento de piso, até chegar a um possível voto vencido. E aí os doutores e doutoras compreenderão exatamente do momento processual que eu estou falando. Antes, todavia, de enfrentarmos os exemplos, vamos à letra da lei, vamos à fonte primária do direito. Vamos lá, então, ao nosso artigo 609. Doutores e doutoras, eu tenho certeza, já estão com o código aberto. Vamos lá, então, ao nosso artigo 609 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Na tela para vocês, dispõe o artigo 609 do Código de Processo Penal. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelo Tribunal de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida na Lei de Organização Judiciária. Primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Eu falo, então, de embargos infringentes quando eu tenho uma decisão colegiada. Vou repetir, olha só. Eu falo de embargos infringentes ou de nulidade quando eu tenho uma decisão colegiada. Hugo, o que é isso? É uma decisão que não deriva de uma única autoridade judiciária. Por exemplo, nos tribunais de justiça, nós temos as câmaras criminais. Dentro das câmaras criminais, nós temos a turma julgadora, imaginemos lá, composta por 3 desembargadores. A decisão é diferente daquela decisão prolatada pelo juiz ou juízo singular. O juiz singular, ele decide sozinho, enquanto que aqui, quando eu falo de uma decisão na Câmara, de uma determinada turma julgadora, nós temos uma decisão colegiada. O que é uma decisão colegiada? Nós temos uma decisão em conjunto, em votos. E é aí que nós nos deparamos com os infringentes. Perceba que lá no iniciozinho da nossa aula eu fiz um desafio aos doutores e doutoras. Eu falei, doutores e doutoras, nós temos uma missão. A missão da aula de hoje
é entender a seguinte frase: os embargos infringentes ou de nulidade possuem a finalidade de transmutar um voto vencido em voto vencedor. Quando o embargo infringente alcança o seu objetivo maior, nós temos ali a transição de um voto vencido para um voto vencedor. Perfeito até aí? Vamos, então, à disposição legal, à fonte primária da lei, artigo 609, parágrafo único. Está na tela para vocês. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, então, observa o que eu estou dizendo. Quando eu digo que a decisão não é unânime, existe uma divergência. Embargos infringentes precisa de uma divergência. O que é isso? O desembargador A votou num sentido. O desembargador B votou num sentido. E o desembargador C divergiu desses dois, quer dizer, votou em outra via, em outro sentido. Então, perceba que nós temos divergência. Divergência se constata como? Divergência se constata quando os votos não possuem a mesma linha. Por exemplo, um desembargador vota para condenar, um desembargador vota para condenar também, e outro não. O outro desembargador vota para absolver. Temos ali uma divergência. Hugo, só existe embargos infringentes em acórdão prolatado pelos tribunais de justiça ou tribunais especiais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Não existe esse negócio de terceira instância, são instâncias especiais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Só existem embargos infringentes. Nesses casos, doutores e doutoras, precisamos lembrar que os acórdãos prolatados por turmas recursais, o próprio nome já diz acórdãos, também possuem natureza colegiada. Então, é plenamente possível a oposição de embargos infringentes, derivado de onde? De acórdãos prolatados pelas turmas recursais. Turmas recursais, vamos lembrar, órgão recursal de competência dos juizados especiais criminais, Lei 9.099, de 95. Lembre-se da garantia fundamental do duplo grau de jurisdição. Garantia fundamental do duplo grau de jurisdição. Então, por mais que estejamos falando, eventualmente, de um procedimento sumaríssimo, Lei 9.099 de 95, teremos o quê? A possibilidade de uma decisão, um acórdão colegiado, derivado ali de um recurso às competentes turmas recursais. Por mais que nós estejamos diante de um procedimento sumaríssimo, teríamos ali, sim, o duplo grau de jurisdição. Vamos lembrar a diferença de garantia fundamental para direito fundamental? Lá no direito constitucional, tenho certeza que, com muito mais encanto que eu, o professor ou a professora de direito constitucional mencionou, a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. Direito fundamental, você vai lembrar do direito material propriamente dito, enquanto que garantia fundamental se assimila à garantia no bojo do processo. Então, duplo grau de jurisdição, leia-se direito a recurso, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. São os exemplos clássicos que nós temos de garantia fundamental. Então, quando eu falo em garantia fundamental, o doutor e a doutora vai se lembrar de quê? Bem, o doutor e a doutora vai se lembrar principalmente
de exercício dentro, intraprocessual, dentro do processo, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, direito de recurso, duplo grau de jurisdição. Perfeito? Vamos voltar às disposições legais, 609, parágrafo 1º, porque senão a gente destoa muito do nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Vamos lembrar, meu doutor e minha doutora? Embargos infringentes têm a finalidade de quê? Transformar um voto vencido em um voto vencedor. Vamos lá à disposição legal novamente. Está na tela para vocês. Então, quando não for unânime a decisão de segunda instância, aprendemos que pode ser, inclusive, de turma recursal, quer dizer, órgão recursal derivado, né, de competência dos juizados especiais. Então, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável a quem? Ao réu. Observe, então, que nós temos ali, pelo princípio da legalidade, pela observação da estrita legalidade, que a posição de embargos infringentes, ao menos a princípio, começa a caminhar para quê? Apenas quando houver uma divergência desfavorável ao réu. Então, veja, se nós tivermos um voto favorável ao réu, outro voto favorável ao réu, e a divergência for desfavorável ao réu, um desembargador vota para absolver, o outro desembargador vota também para absolver, e um terceiro desembargador vota pela condenação. Aí não, papai. Aí a divergência ela é o quê? Desfavorável ao réu. Percebe? Então, nós temos que observar ali, quando há um voto favorável, um outro voto favorável e um voto contrário ao réu. Não. Temos ali um voto o quê? Um voto que seja desfavorável, outro voto desfavorável, e aí sim um voto favorável ao réu. Vamos observar, então, a disposição legal que está na tela para vocês. Vamos lá. Então, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, o quê? A decisão é que é desfavorável ao réu, ou seja, o voto vencido é favorável ao réu. Vocês entenderam isso? Porque isso é muito importante, hein? O que é desfavorável é a R-decismo, quer dizer, o acórdão é desfavorável. Agora, a divergência, ela é favorável ao réu. Qual que é a nossa missão? Fazer com que, qual que é a nossa missão? Fazer com que um voto vencido, esse voto vencido é o voto quê? Favorável ao réu, esse voto vencido se transforme em voto vencedor. Está na tela para vocês. Novamente, meus doutores e doutoras, olha lá. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias. Observe, então, o verbo introdutório da nossa peça. Observe, então, o verbo introdutório da nossa peça. Oposição. Os embargos infringentes, assim lá como os declaratórios, eles não são apresentados, eles não são interpostos, eles são o quê? Opostos. Tanto os embargos infringentes ou de nulidade, como os embargos declaratórios ou declaração de sentença, teremos oportunidade de falar na próxima aula,
Mas tanto os embargos infringentes ou de nulidade, como os embargos declaratórios ou declaração de sentença, qual é o verbo introdutório dele? Eles são opostos. Eles não são apresentados, eles não são interpostos. Eles são opostos. Observe aí o prazo legal, então, de quantos dias? 10 dias. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre prazo dentro do processo penal. O prazo no bojo do processo penal não é lá o prazo da Lei 13.105 de 2015, não. Gentilmente brincando com os colegas, os professores, em especial o doutor Pedro Esteves, não estou dentro do civilzinho, não. Aqui é processo penal. No processo penal, os prazos se contam em dias corridos. Não falamos aqui em dias úteis, doutores e doutoras. Então, se há a publicação do acórdão, se o causídico é intimado da publicação do acórdão, na segunda-feira, 3 de novembro de 2021, a contagem do prazo se inicia na quarta-feira, 4 de novembro de 2021, quer dizer, no dia útil subsequente à data da publicação. Vamos encerrar, então, a análise da disposição legal. Então, quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos de infringentes ou de nulidade que poderão ser opostos no prazo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Muito importante agora. Muito importante agora. Vejamos o seguinte exemplo. Nós percebemos, então, que a decisão, quer dizer, o acórdão é desfavorável ao réu. Nós temos um voto favorável. A minha pergunta é: um desembargador vota para a condenação do sujeito. O outro desembargador é favorável a essa condenação, também vota pela condenação do sujeito. Estamos falando aí, nesse processo, nesse exemplo, de um delito de tráfico de drogas. Artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. Então, quer dizer, houve uma sentença condenatória, houve a interposição de um recurso de apelação pela defesa, um desembargador mantém essa condenação às iras do artigo 33, quer dizer, tráfico de drogas. O outro desembargador mantém também essa condenação, vota pela manutenção dessa condenação. Um terceiro desembargador diz que não. Ele reconhece, sim, a condenação, mas aplica a causa de diminuição de pena prevista ao rigor do parágrafo 4º do artigo 33 da supracitada Lei 11.343 de 2006. Então, temos que um desembargador vota pela condenação, o outro desembargador vota pela condenação. O terceiro, no que pese manter a condenação, aplica o parágrafo 4º do artigo 33, a causa de diminuição de pena, carinhosamente apelidada de tráfico privilegiado. A minha pergunta é: na matéria dos embargos infringentes de nulidade, poderá a defesa requerer a absolvição ou necessariamente esse voto vencido, que nós queremos transmutar em vencedor, ficará restrita à abenese, ou seja, na melhor das hipóteses, nós teríamos ali a aplicação da causa de diminuição de pena, esculpida lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. É isso que a gente responde no próximo bloco.